nós fizéssemos uma pesquisa entre as pessoas, entre nós aqui, num grupo grande de pessoas, e perguntássemos de pronto, qual a coisa mais importante da nossa vida? Eu tenho quase certeza que a grande maioria das pessoas diria que é a nossa família. Tanto é assim que, na verdade, muito daquilo que a gente faz na vida, aquilo que a gente busca, é pensando em ampliar o nosso bem-estar, mas não só o nosso bem-estar, o bem-estar de todo o nosso círculo familiar. Tudo aquilo que a gente busca em termos de conforto, de segurança, de crescimento para dar mais estabilidade, tudo isso que a gente busca tendo em mente o bem-estar da nossa família. Mas quando nós atravessamos um momento de fragilidade, de dificuldade na nossa vida, como acredito muitos de nós aqui estejam atravessando, porque afinal nós estamos numa reunião de tratamento, buscando o socorro da espiritualidade, quando a gente atravessa esses momentos mais difíceis na vida, essa importância da família fica ainda mais clara, se torna mais evidente. Porque pensem bem, a gente está se sentindo vulnerável, fragilizado, com medo diante das incertezas, diante das provas difíceis da vida. Nesses momentos, o que a gente precisa? Se não é muitas vezes do colo de alguém que possa nos acolher, do amparo de alguém que caminha ao nosso lado, do apoio de alguém que nos reerga, da ajuda, às vezes até financeira, de alguém que possa nos estender a mão. Então a gente percebe, principalmente nesses momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, o quanto que a gente precisa da família ao nosso lado. Mas é engraçado porque muitas vezes não é sempre que esse núcleo familiar ideal existe. Esse núcleo familiar pronto a nos trazer esse amparo, a nos dar esse apoio. Às vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades, são decorrência justamente de não termos esse núcleo familiar satisfatório, de não termos esse núcleo por trás, nos amparando, nos dando sustentação, nos guiando, nos dando aquilo que precisaríamos ter. Então, por isso, às vezes, a gente desmorona. Então, vejam bem, isso tudo para a gente ir avaliando o quanto a família é importante para todos nós, seja presente ou seja ausente, o quanto é determinante para a vida de todos nós. Nos dias de hoje, praticamente todos nós temos acesso quase instantâneo a tudo que acontece no mundo. Antigamente a gente ficava sabendo das notícias através dos jornais, da revista, isso, da televisão. Isso demandava um certo tempo para que as notícias chegassem até nós. Hoje em dia não, nós temos na nossa mão um aparelhinho que nos coloca em contato com tudo que está acontecendo no mundo de uma maneira praticamente instantânea. Através das redes sociais, através da internet, a gente tem acesso a tudo que está acontecendo no mundo. Às vezes algo aconteceu lá do outro lado do nosso planeta e a gente já está sabendo aqui logo na sequência. Por esse acesso tão fácil, tão evidente, as notícias chegam até nós e nos mostram claramente o quanto a nossa sociedade está enfrentando de problemas. Se a gente parar para olhar para a sociedade, fica muito fácil da gente detectar quais são os males que assolam a nossa sociedade. A gente vai falar das drogas, dos vícios, da violência, dos crimes, da corrupção, da falta de valores, da falta de respeito. Tudo isso está presente na nossa sociedade, como doenças
que estão desestruturando esse contexto social que a gente vive. É como se a gente vivesse num grande organismo vivo e esse organismo estivesse adoecendo com esses males. E vejam bem, quando a doença toma conta de um organismo, o que a gente faz para buscar curar? A gente busca saber o que está acontecendo nas células desse organismo. E todos nós sabemos que a célula básica de qualquer sociedade é a família. A família são como tijolinhos que constroem a nossa sociedade. E quando a gente para olhar um pouquinho esses males que assolam a nossa sociedade, fica muito fácil também da gente perceber que, na verdade, todos eles derivam de uma família que não está funcionando de uma forma satisfatória. Por quê? Porque na raiz de todos esses problemas que eu elenquei aqui, drogas, vícios, violência, corrupção, falta de valores, falta de ética, na raiz de tudo isso, existem pessoas que não foram devidamente educadas, nem moralizadas, nem conscientizadas sobre os valores que devem reger uma sociedade. São pessoas que não estão prontas para viver em sociedade e por isso fazem com que esses males se instalem. Onde que um ser humano deve ser educado, moralizado, conscientizado dos seus deveres, se não no núcleo familiar, se não dentro da família? Então, quando a família deixa de exercer esse papel fundamental que ela tem de passar valores, a coisa começa a ruir. E como eu disse, todos nós temos na nossa mão o acesso fácil ao que está acontecendo no mundo. Mas a gente nem precisa, muitas vezes, disso. Basta que a gente se disponha a olhar ao nosso redor, para ver o que está acontecendo na sociedade, para ver o que está acontecendo, muitas vezes, no nosso núcleo familiar. O que a gente vê, infelizmente, num número cada vez maior, são lares desfeitos, casais que não vivem juntos, filhos que não respeitam os pais porque não possuem uma noção de valores, de limites, pais, mães que não valorizam da forma devida a sagrada missão da maternidade e da paternidade e por conta disso não priorizam a educação dos filhos na sua vida. Isso sem falar das tragédias que a gente vê a todo instante noticiadas. O que a gente assiste? São filhos que tramam a morte dos próprios pais. São pais que espancam, que às vezes até matam seus filhos. Até matam suas mulheres, esses homens, se valendo da força mais avantajada que possuem para exercer essa violência, essa dominação, essa subjugação. Mulheres que se valem da sua condição de possuírem talvez um pouco mais de sensibilidade para manipular, para seduzir, para atrair. O que nós vemos são casais que se traem das mais variadas formas. Então, isso tudo, vejam bem, essa situação, esses crimes, essas tragédias, tudo isso acontecendo dentro do sagrado recinto de um lar.
Parece uma coisa bastante paradoxal quando a gente começa a olhar esses dois pontos. Porque se a gente pensar, se a família é tão importante, se a família é tão essencial, é tão crucial para manter a nossa vida aqui bem, para ser essa rede de proteção que todos nós precisamos, se a família é tão crucial para tudo isso, por que a gente está deixando acontecer essa desestruturação? Que está indo para a sociedade como um todo. Por que a gente não está cuidando de uma forma devida dessa estrutura familiar, já que ela é tão vital para nós todos? Se é a ela que a gente se dedica nas nossas, praticamente todas as buscas, se é dela que a gente precisa nos momentos de maior vulnerabilidade, por que a gente está deixando tudo isso acontecer? Eu digo nós, porque na verdade eu estou me referindo a nós enquanto sociedade. Alguns podem dizer, mas na minha família é diferente. Eu acho que vale a reflexão da mesma forma. Pensemos um pouquinho. Será que a doutrina espírita nos fala alguma coisa sobre essa temática? Será que ela traz algum elemento que pode nos ajudar a entender melhor o porquê disso estar acontecendo? No Livro dos Espíritos, uma das partes do Livro dos Espíritos é dedicada às leis morais. As leis morais são leis de Deus, são leis que regem a harmonia do universo, são leis que governam a todos nós. Independente da gente conhecê-las ou não, aceitá-las ou não, concordar com elas ou não, é elas que mantêm o equilíbrio do nosso universo. E nesse capítulo, nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec então dedica as perguntas que faz à espiritualidade a entender melhor essas leis morais. E uma dessas leis naturais, divinas, é a lei de sociedade. E dentro dessas questões que falam sobre a lei de sociedade, Kardec pergunta para a espiritualidade a respeito dos laços familiares. Na questão 774, ele pergunta para os espíritos: há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural? O que a gente deve pensar disso? O que Kardec está? Vamos entender essa pergunta primeiro. O que ele está dizendo? As pessoas olhando para os animais e percebendo que logo após o animal nascer, pouco tempo depois, ele já vai viver sua vida. Ele não vive mais junto com o pai, com a mãe, não interessa mais isso. Então, se entre os animais cada um segue o seu caminho, será que entre os homens esse negócio de família não é só uma questão cultural que a gente inventou? Olha o que a espiritualidade responde. O homem tem destinação diversa dos animais. Por que, pois, sempre querer identificá-los com eles? Animal é uma coisa. Nós estamos num estágio mais avançado da evolução. Nele, ou seja, no homem, há outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais, porque eles estão num capítulo que trata da lei de sociedade. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural.
Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Então vejam bem, o que ele está dizendo? Nós temos necessidade da vida em sociedade. A lei de sociedade é uma lei que atinge a todos nós, que rege a vida de todos nós. Não tem como evoluirmos sozinhos. Nós estamos aqui encarnados para evoluir espiritualmente. Não dá para fazer isso sozinho. Nós precisamos do outro. É no contato com o outro que eu me revelo, que eu me mostro, que eu passo a me conhecer, e a partir daí eu começo a me transformar. A partir desse entendimento que eu adquiro na experiência compartilhada com o outro, é que eu vou buscar mudança, crescimento, aprimoramento. Então, a vida em sociedade, o homem, vocês já leram isso provavelmente em assuntos, em temas, em livros ligados à ciência. O homem é um ser gregário. Ele precisa viver em sociedade. O que Jesus nos disse quando pediram a ele que resumisse toda a sua doutrina de amor? Como que ele resumiu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Está implícito nesse mandamento que eu preciso do próximo, que eu não posso viver sozinho. Eu preciso aprender a amar esse próximo, e é isso que os laços sociais fazem. E por que os laços familiares? Porque a célula da sociedade é a família, é o pequeno, é o núcleo menor que vai me possibilitar o exercício de tudo aquilo que eu vou viver numa sociedade. Então, vivendo aqui no pequeno, eu aprendo a me relacionar com o grande. Isso é uma lei natural. Mas aí Kardec então pergunta: é uma lei natural? Qual seria então para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se eles deixarem de existir, a gente está assistindo essa desestruturação familiar? Se parar de ter família, cada um viver a sua vida, vai dar certo? Olha o que os espíritos respondem. O resultado desse relaxamento dos laços familiares seria um recrudescimento do egoísmo. O que é recrudescimento? Um agravamento, um crescer novamente com mais intensidade. Se deixar de existir a família, o egoísmo vai tomar conta de nós. Mas será que a gente não pode pensar assim? Mas se cada um for egoísta e pensar em si, e pensar em crescer, e pensar em melhorar, isso também não promove o progresso? Isso também não vai ajudar a fazer com que a gente cresça? A questão 913, Kardec pergunta para a espiritualidade: dentre os vícios, qual se pode considerar como radical? Ou seja, dentre todos os vícios, qual desses vícios está na raiz de todos os outros? Considerar como raiz, como radical. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente o combaterei esses vícios e não conseguirei extirpá-los
enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde essa vida da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. A existência do egoísmo impossibilita essas virtudes. Ele vai dar origem a tudo aquilo que nos atrasa, que nos retém o progresso. Quando eu penso em mim exclusivamente, quando eu deixo que os meus interesses prevaleçam em detrimento do outro, eu estou fazendo com que cresça em mim tudo aquilo de que a gente deve se livrar.